E aí, pessoal, a discussão é Walter Kahneman, o período de recuperação, a renovação, a comparação com Pedro Jeromel. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, ative o parceiro deste espaço se você quer melhorar sua relação a dois. Aqui está a solução, compre Ativo, é natural e vai apimentar, vai por mim. Aqui, Ativo, você entra agora no WhatsApp, converse com o pessoal do Ativo e receba na sua casa com sigilo e com segurança. Ativo é solução. Gente, Walter Kahneman. Por que a discussão se acende mais ainda a partir de agora? O torcedor já deixou claro a sua vontade de renovação do contrato de Walter Kahneman com o Grêmio. Mas nessa semana, dois pontos chamaram a atenção. A primeira delas, a renovação automática de Pedro Jeromel. Jeromel, na partida contra a Chape, renovou automaticamente seu contrato até 2023. Quando se cria essa comparação, se vê que o Walter Kahneman não conseguiu ter sequência. Ele, no ano passado, se dedicou, lutou, mesmo com toda a lesão no quadril, foi até o fim pelo Grêmio. E isso valoriza, e claro que isso ganha ainda mais componente junto ao torcedor. Só que depois da volta, ele voltou a ter uma lesão muscular, dessa feita na panturrilha, e a informação do DM hoje é que ele vai precisar de mais 10 dias até retomar os trabalhos. E aí a discussão se acendeu. Por que se acendeu? Exatamente pela preocupação que Walter Kahneman nós vamos ter na sequência, até que eles se encontrem os dois com a parte física retomada e possam trabalhar e aí dar a contribuição que já deram no passado, em 16, em 17, em 18, em 19, e construírem uma carreira. Todos estão discutindo muito o número de jogos de Walter Kahneman, sobretudo neste período aí de 2 anos e meio para cá. Eu continuo com a ideia de que Kahneman é fundamental dentro do nosso processo. O Grêmio precisa de Walter Kahneman e o Grêmio precisa trabalhar já a sua renovação. A notícia vinda do Catar não se confirmou. Uma sondagem para que ele assinasse o pré-contrato. O presidente Romildo Bolzan, nas manifestações que tem feito, parece ter muito tranquila a relação com o agente do jogador e com o jogador sobre a possibilidade de renovação. Então, a preocupação se volta, sim, à discussão física e à tranquilidade para o retorno. Me parece que esse período da lesão da panturrilha, que obviamente teve relação com o período parado em razão da cirurgia no quadril, é uma discussão natural de se ter agora. E mais do que isso, se tem que ter a ideia do Kahneman para o ano que vem e não exatamente de um Kahneman com a necessidade de apressar seu retorno. Esse é o ponto principal agora para se dar atenção à parte física de Kahneman, para que ele consiga voltar a ponto de fazer muitos jogos em sequência e aí sim o Grêmio e também o staff, o jogador e a torcida tenham tranquilidade no retorno dele. Atenção total a Walter Kahneman. Total. Dedicação exclusiva no pensamento de Walter Kahneman. Para exatamente ter este caminho. Ontem, quando eu soube dos 10 dias de recuperação ainda, me veio à cabeça o seguinte: deixa 20. Mas deixa voltar perfeito, inteiro, sem risco de perder, como perdeu dessa vez, num treinamento onde ele não estava relacionado para a partida. Essa sombra da parte física, que envolve também a sombra da renovação, é algo que tem que sair do ilusório do torcedor, tem que sair do ilusório de quem está fazendo todos os movimentos dentro do Grêmio também. É evidente que isso tem muito e mexe muito com quem está olhando e dizendo, e aí, vale, não vale, vamos fazer, não vamos fazer, e a partir daí as coisas podem inclusive tomar um rumo que não é legal. Então, deixa preparar, deixa voltar, e a partir daí, com o Grêmio mais próximo de voltar à primeira divisão, se posiciona sem dificuldade nenhuma a renovação de contrato.
quando se analisa o que aconteceu com o mercado e como o mercado olhou para Walter Kahneman nessa janela, até mesmo em razão do que eu falei do Qatar, a gente começa a pensar que estes prazos analisados pelo Grêmio, sobretudo de encontro com o jogador e de renovação, parecem sim estar sob controle do presidente do clube. E isso é muito bom neste momento, porque a instabilidade pode gerar ainda mais problemas e isso também até, se a gente quiser pensar, pode até se refletir nessa ansiedade de voltar, nessa ansiedade de passar um pouco, de apressar um pouco qualquer tipo de prazo para tu dizer, ó, eu tô aqui, eu tô ok. Não é isso. O Grêmio quer Kahneman, o Grêmio vai procurar Kahneman, o Grêmio já mostrou e já alinhou com o staff o sentido da renovação e ele precisa ter tranquilidade para voltar. Este é o ponto. O principal ponto deste vídeo é esse. É a hora de voltar com calma. É a hora de ter tranquilidade para que Kahneman volte a ser Walter Kahneman dentro do campo de jogo. Ele fora do campo tem ajudado. Tem vários vídeos dele aí, dos bastidores dos vestiários do Grêmio, com o Kahneman sendo o protagonista, mesmo de abrigo. Mas a hora é de ter tranquilidade para voltar. O Grêmio já começa, isso eu tenho dito já há algumas semanas, o Grêmio já começa a olhar para 2023 e é natural que faça isso. E eu falo o Grêmio, não o dirigente, não nada disso, o torcedor. O torcedor já começa a olhar para 23 e começa a se perguntar se os goleiros vão ser esses, começa a ter a certeza de que Jeromel vai estar atuando por muitos jogos em 23, já tem a tranquilidade de saber que se recuperar fisicamente Kahneman vai ser o colega dele na zaga, já sabe que Lucas Leiva vai estar ali, que Vijaçante, que Bitelo, mas tem dúvidas sobre o resto. Então, quando se começa a movimentar e tu começa já a visualizar o que pode te ajudar, o Kahneman nunca é tirado de cena. Apenas uma vírgula colocando, se conseguir voltar fisicamente bem. E essa mistura é que eu estou querendo discutir aqui. Exatamente essa mistura. A renovação e a necessidade de dar essa tranquilidade para o torcedor e a volta dele ao campo e também dando tranquilidade ao torcedor. Quando se tem essa conjunção e no momento em que Kahneman fizer 3, 4, 5 jogos ao lado de Pedro Jeromel como titulares da zaga do Grêmio, isso vai terminar na hora. Isso vai terminar na hora e nós vamos conseguir discutir. Portanto, atenção a Walter Kahneman. Cuidar de Walter Kahneman. Essa é a missão da hora. Cuidar, não apressar, não correr mais riscos. Ter e dar tranquilidade para que ele volte a jogar o que a gente quer e o que a gente espera. A partir daí, tudo vai ser mais tranquilo para o Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.